Informações de Brasília, informações do Telcure. O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, anula todas as condenações do ex-ministro José Dirceu na Lava Jato. Na prática, Telcure, o que teremos? José Dirceu retomando os seus direitos políticos, porque ele deixa de ser considerado ficha suja. Conta pra gente qual foi o entendimento do ministro Gilmar Mendes. É isso, Carol. Decisão de ontem do ministro Gilmar Mendes, a que a gente teve acesso, uma decisão que está em segredo de justiça e que é um revés para a Operação Lava Jato, já extinta a Operação Lava Jato. Essa decisão faz com que o José Dirceu não tenha mais condenações na justiça. Na prática, reverte a inelegibilidade dele, abre caminho para que ele possa eventualmente disputar um cargo para a Câmara dos Deputados, como pleiteava, como já sinalizou algumas vezes, inclusive em entrevista à CNN Brasil, em 2026. O ministro Gilmar Mendes, ele anulou em uma decisão ontem todos os atos que foram proferidos pelo ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, envolvendo o ex-ministro petista José Dirceu. Com isso, anula também todas as condenações que José Dirceu tinha no âmbito da Operação Lava Jato. Ele já tinha tido uma decisão favorável a ele no final de maio, quando a segunda turma decidiu que havia sido prescrito o prazo para que ele fosse processado pela Justiça. Isso já havia facilitado muito o caminho dele de reversão da inelegibilidade, mas ainda havia 2 recursos pendentes no STJ. Esses recursos são diretamente afetados pela decisão de ontem do ministro Gilmar Mendes, ou seja, devem perder objeto, devem deixar de existir. Em um trecho da decisão, o ministro diz o seguinte: elementos concretos demonstram que a confraria formada pelo ex-juiz Sérgio Moro e os procuradores de Curitiba encarava a condenação de Dirceu como um objetivo a ser alcançado para alicerçar as denúncias que, em seguida, seriam oferecidas contra Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, o ministro Gilmar Mendes, ele atendeu a um pedido feito pela defesa do ex-ministro José Dirceu e estendeu os efeitos de uma decisão do Supremo que havia considerado imparcial a atuação de Sérgio Moro nos casos envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, ele estende os efeitos da decisão do Supremo, que considerou Sérgio Moro suspeito de atuar nos processos envolvendo Lula na Lava Jato. Depois que houve essa decisão do Supremo, Carol, isso é muito importante, uma série de políticos acionaram o Supremo pedindo que aquela decisão que beneficiou Lula por Sérgio Moro ser considerado suspeito nos casos dele, também fossem aplicados a esses políticos. Um desses políticos é José Dirceu. Daí o benefício que foi concedido a Lula, sendo também concedido a José Dirceu. Então, Gilmar Mendes disse que havia um esquema para acusar o José Dirceu para prejudicar Luiz Inácio Lula da Silva mais adiante. Com essa decisão, então, o ministro envia informações ao STJ para que aqueles recursos também deixem de valer. Na prática, abre caminho para que José Dirceu recupere os seus direitos de se candidatar nas próximas eleições, em 2026. Havia politicamente uma discussão sobre a possibilidade de ele se candidatar a deputado federal nas eleições de 2026. Voltar à Câmara dos Deputados depois de todos os reveses que sofreu ao longo dos últimos anos, principalmente no âmbito da Operação Lava Jato. Foi condenado a mais de 20 anos de prisão pelos crimes que lhe foram atribuídos pelos procuradores da Força Tarefa da Operação Lava Jato, que, de acordo com o ministro Gilmar Mendes, atuaram em conluio com o juiz Sérgio Moro, hoje senador da República. Em outras palavras, portanto, o que temos, Theo, é a extensão daquele entendimento que anulou as condenações do presidente Lula, agora beneficiando
o José Dirceu. Isso é o que podemos, então, trazer aqui como resumo desse entendimento do ministro Gilmar Mendes. Em resumo, foi isso. O Supremo havia declarado Sérgio Moro suspeito de tomar decisões em casos envolvendo Lula. José Dirceu acionou o Supremo querendo o mesmo benefício para ele. O ministro Gilmar Mendes concedeu esse benefício. Com isso, anula todos os atos proferidos por Sérgio Moro, inclusive condenações. Justamente por isso, ele conseguiria driblar a lei da ficha limpa, uma vez que não tem mais condenações o nome dele. E já no radar, portanto, agora essa possibilidade, José Dirceu candidato em 2026, algo que o Theo Cury também traz nessa análise para a gente. Obrigada, Theo.